Caros amigos, temos aqui o caso da Civicop, que recentemente, no mês de agosto, fizeram uma incursão na província do Cuando Cubango em busca das ossadas, não é? De militantes da UNITA, generais e mais algumas personalidades importantes daquela formação política que, na altura do conflito armado, portanto, foram eliminados, foram assassinados e esta comissão, a Civicop, como vocês sabem, é uma comissão que está a trabalhar para a reconciliação nacional. E nessa delegação que foi no Quando Cubango, parece que não houve presença de um sequer elemento do grupo UNITA, porque esta comissão é formado por vários grupos, sociedade civil, digamos, membros do governo, dos partidos políticos e por aí fora. Não foi um elemento da UNITA para irem investigar ou localizar um assunto que tem a ver do passado da UNITA. E fazem esta operação e há dias, ontem, pensamos nós ontem, antes de ontem, a TPA faz um documentário em que traz, mostra como é que eles estiveram a fazer a exumação dos corpos e a explicar até tecnicamente da condição dos ossos, como é que estas pessoas foram, portanto, como é que elas sofreram os golpes para que deixassem de fazer parte do mundo dos vivos. Eh, Pergunto a vocês, ao Mano Jica e ao José Gama, seria oportuno a Civicop fazer isto neste período? Seria oportuno a TPA mostrar o documentário da forma que mostrou? E até agora a UNITA parece que está no silêncio, não diz nada. O que é que se passa? O porquê que aconteceu isso? O microfone é teu. O Civicop é uma comissão de reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos em Angola. Ela tocou na questão do 27 de maio. 27 de maio foi um confronto entre duas fações do MPLA, em que a segurança do Estado matou e provocou a morte de milhares de pessoas. E o Civicop, neste momento, está também a pegar na questão deste 27 de maio e está à frente o general Miala, que é o chefe dos serviços de inteligência. E aqui há uma contradição que foi a segurança do Estado que matou no 27 de maio e é agora a segurança do Estado que o presidente escolheu para investigar os próprios crimes que ela cometeu no 27 de maio. Com isto, não há garantias de que possa este trabalho ser feito com alguma imparcialidade, porque nunca se viu em nenhum país do mundo ou nenhuma parte do mundo em que os executores são nomeados para investigar os crimes por eles cometidos. Estamos aqui a falar, antigamente chamava-se DISA, hoje já não é DISA, mudou apenas o nome, mas continua a ser a segurança que cometeu os crimes e é a segurança agora que está a coordenar este processo. Portanto, há aqui riscos de parcialidade. Agora, na questão, o Civicop foi criado para promover a reconciliação das pessoas, das vítimas e respeitar também as próprias vítimas. No caso do que aconteceu com a UNITA, o governo está aí com muita força, fez uma reportagem na TPA, a TPA é controlada pelo governo, é o presidente da República que nomeia os responsáveis da TPA, e a reportagem passada pareceu ser mais um julgamento em asta pública contra a UNITA. Se o objetivo é fazer um julgamento, o Civicop deveria criar uma comissão de reconciliação e de verdade para ouvir todas as vítimas
os carrascos e outros, para sabermos da versão de todos. E o que se fez é, passaram aquela reportagem do Cambingano, mostraram algumas vítimas, algumas ossadas que se acredita serem do general Bock, que foi o antigo chefe do Estado-Maior das Falas, do general António do Vieira, que foi casado com uma filha, com uma sobrinha de Jonas Savimbi e que era o comandante na área operacional do BIE, que foi, na altura, era quando Savimbi queria tomar o BIE e falha, e o general Antero foi morto nessa circunstância, porque foi responsabilizado pela derrota que a UNITA teve ao tomarem o Quito. Também morreu naquelas circunstâncias o general, o brigadeiro Peresteles, que foi um general também da UNITA muito conhecido. Pronto, no fundo, Savimbi, foram dizimados um grupo de generais. Savimbi os prendeu e teve receio de andar com eles na condição de. Portanto, José Gama, perdemos o teu áudio. Alô, José Gama? Eh, Gica, tu consegues me ouvir? Ok, José Gama perdeu o áudio e vamos então aguardar que José Gama o áudio volta no ar e também o seu vídeo. Talvez a bateria tinha se descarregado, não é? Portanto, Mano Gica, enquanto estamos à espera voltou. Sim. Pois, entrou aqui uma chamada. Pronto, no fundo, dizer que o que o Civicop fez contra a UNITA não foi um ato digno, foi um ato que ainda procura traumatizar as vítimas do conflito armado, sobretudo por parte da UNITA, porque é um ato que fere, imaginemos, os filhos do Boc, os filhos do general Antero, da dona Ana Isabel, ao ouvirem aquela versão chocante que o governo traz assim em público, acaba por chocar e ferir mais essas pessoas. São assuntos delicados que aconteceram e o governo deveria tratá-los de forma também delicada. E passou ali ossadas, passou a descrição sobre a forma como a Ana Isabel foi morta, apresentou ali ossadas que diz ser de criança, de uma rapariga, de alguém que deveria ter 13 anos ou 14 anos na altura, mostrou a fotografia da tal suposta rapariga que terá morrido, mas a verdade é que a fotografia que apresentaram da pessoa, a pessoa não morreu, a pessoa está viva, que é a Vitória Sacaita Savimbi, filha do Dr. Savimbi, não morreu, e o governo apresentou na televisão a imagem dela como se tivesse morrido também naqueles atos de execuções que aconteceram. Então, o governo procurou mais trazer pessoas que foram vítimas da própria UNITA. Eu acho que o interesse dessa reportagem foi de tentar anular este processo de impeachment contra o presidente João Lourenço que está a acontecer, e as pessoas são distraídas com esses episódios para mostrar que a UNITA é um partido mau. Quer dizer, nós vamos deixar de debater o impeachment e agora vamos passar a debater as atrocidades que aconteceram na UNITA. E se nós formos a ver, o governo, por exemplo, não está interessado em buscar as ossadas do general Dembo. O filho do general Dembo está aí perto, as ossadas do Dembo estão minimamente localizadas, o governo não foi lá buscar. Na Jamba havia cemitério, o governo poderia ir buscar também as vítimas que estão naqueles cemitérios e transportar para os sítios onde estão as famílias, mas preferiu apenas
mostrar e buscar o caso destes generais que foram eliminados pela própria direção da UNITA. No fundo, o governo está aqui a chocar a UNITA. Estamos num período em que a imagem de Savimbi está reabilitada, já não é vista como aquele demónio, e o Savimbi, dentro dos estatutos da UNITA, é considerado um símbolo de unidade, e o governo, a diabolizar novamente o Savimbi com este assunto, procura atingir a UNITA, mostrar que a UNITA não presta e criar ali uma desunião. Portanto, era um assunto que deveria ser tratado com mais responsabilidade e o governo optou por securitar este assunto, politizou este assunto das ossadas, das ossadas dos antigos dirigentes da UNITA e dos outros conflitos. E há ainda casos, por exemplo, o governo passou ao caso do 27 de maio, de algumas pessoas, mas nunca fez reportagem a explicar como é que Nito Alvo foi executado, como é que Bacalo foi morto, como é que Cita Valles foi morta também. Há casos de pessoas da UNITA que foram mortas em 92, como Jeremias Chitunda, casos como o próprio Eliseu Chimbile, que foi levado de sua própria casa e desapareceu misteriosamente, o caso do antigo secretário-geral Mango Alicerces, que morreu cerca de 3 meses depois dos confrontos. Ele já morreu num período em que já não havia mais os confrontos, que ele já tinha se rendido e ao invés do governo salvar a vida dele, o governo optou por tirar a vida de Alicerces Mangos. Tem também casos do Frupinga Lando Vitor, que também foi morto, foi vítima do conflito político em Angola, e o governo aqui também não procurou esclarecer, nem sequer mostrou alguma vez ou apresentou sinais de que estava a investigar a morte deste dirigente político, e até hoje ninguém sabe quem matou. Tem o caso do Ricardo de Melo, também foi vítima do conflito político em Angola, foi morto depois de ter denunciado casos de corrupção no regime, e esta estrutura que se criou até aqui também não está a mostrar sinais de investigar ou trazer, pelo menos, dados sobre como Ricardo foi morto ou quem o matou para ser responsabilizado. Portanto, estamos a assistir aqui esta estrutura que o João Lourenço criou a ser usada para arremesso político, para tentar atingir também a própria imagem da UNITA e ferir as vítimas destes conflitos com estas reportagens que a TPA está a fazer, que se traduzem em julgamento antecipado em asta pública. Está pública. Mano Gica, José Gama, por exemplo, tu tocaste nesse ponto digamos assim, da descrição do cenário, não é? A descrição do cenário de como estas execuções, não é? Foram, digamos assim, feitas. No caso, quando estiveram a falar da ex-esposa de Savimbi, descreveram até a roupa que ela tinha. Epá, são coisas muito tristes, são coisas muito tristes. Isto é algo muito delicado e eu não sei, Mano Gica, que opinião tens ouvindo o José Gama e vendo as imagens da TPA? Que opinião fazes e também a leitura política do momento atual? Que leitura tu fazes? Não, Álvaro, eu acho que nós temos que chegar a um ponto de maturação, né? Em que Uhum. tipo, passamos diferentes situações muito deprimentes. E se nós queremos ajudar as pessoas a saírem dessa depressão, ajudar não é dessa maneira. Tá vendo, Álvaro? O meu pai ficou preso toda a intentona do 27 de maio. E é triste que a minha mãe diz que o nome da minha irmã saiu da cadeia de São Paulo nos pratos da comida. Tá vendo? E eu hoje sei que o meu pai era um fraccionista e que queriam matar, tirar o MPLA do poder. É o que eles queriam.
A verdade me foi dita. Então, morreu muita gente. E acredito que essas famílias, até a filha de um dos generais, eu acho que deve ser a filha de não sei que Vieira, foi entrevistada. A moça quase teve uma quebra de emoção. Então, há de se mudar de postura, porque nós estamos a aprender com aquilo que estamos a ver. Está a ver, Manova? Há muito tempo atrás, o José Eduardo dos Santos tinha muita gente à volta dele. Muita gente, mas muita gente. Depois o José Eduardo dos Santos ficou isolado. Depois perdeu a sua vida. As próprias pessoas que o José Eduardo dos Santos patenteou é que foram sequestrar o corpo do José Eduardo dos Santos contra a sua própria vontade para Angola. Quando é que nós vamos deixar de cometer esses comportamentos de insensibilidades por causa de arremesso político? Essa é a grande questão que fica. E eu acho que quanto a isso da Civicop, Manova, o relato de José Gama foi completo e foi preenchido. E Sim. teve a volta as histórias dessas todas as pessoas e eu acho que tá bom, não vale a pena mexer mais.